Vamos lá. Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Graça e paz. Aqui quem fala convosco é o seu amigo, irmão em Cristo, presbítero Márcio, mais conhecido como Márcio Veiga. Quero dar uma palavra de reflexão sobre o poder da oração, sobre a necessidade de orarmos sem cessar, clamarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, entregarmos nossos amigos, nossas famílias, nossos parentes, nossos familiares nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa estar operando as suas maravilhas. Eu queria compartilhar com os irmãos livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 25, a partir do versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Eu quero frisar aqui esse versículo 29, põe a boca no pó, ou seja, humilhe-se perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, ore, prostre-se diante do Senhor, do Altíssimo, talvez assim haja esperança. A esperança, irmãos, é a nossa fé, mas para nós alcançarmos essa esperança, nós precisamos orar. A Bíblia chega até a nos dizer que a fé não vem de nós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. E se é um dom de Deus, ela é alcançada por intermédio de sacrifício, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de conhecimento bíblico. Porque também o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus revela quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, quanto mais nós ouvirmos pregações, sermões, ensinamentos sobre a Bíblia Sagrada, nós vamos alcançar uma fé maior. E conforme a nossa fé vai crescendo, conforme Deus vai acrescentando uma medida de fé sobre nossas vidas, nós vamos ter mais ânimo para orar. Nós vamos ter mais ânimo de buscar a presença do Senhor. Aqui nos relata uma história em que, como todas as gerações de Israel, o povo estava no vento, estava no vale, estava escravizado pelo Egito, depois estava escravizado pelos midianitas, pelos filisteus. E quando Deus os livrara da mão dos seus inimigos, quando eles prosperavam, eles se sentiam autossuficientes, começavam a desfrutar das bênçãos do Senhor, diminuía a frequência de oração, de jejum, diminuía os sacrifícios espirituais que Deus exigia para que eles continuassem sendo abençoados. E o pior de tudo é isso, que nossas orações, nossos jejuns, nossos sacrifícios espirituais não vai aumentar Deus em nada. Não vai aumentar o poder de Deus. Deus não vai ser maior com as nossas orações. É benefício próprio. As nossas orações é para o nosso próprio bem-estar. Bem-estar principalmente espiritual, psicológico, físico, para a alegria da salvação, para a paz de espírito, para nós vermos Deus operando na vida da nossa parentela, dos nossos familiares, dos nossos amigos. E aqui o povo prosperou, o povo cresceu, as gerações se passaram. Aí o que acontece? O povo volta para a idolatria, para o pecado, para a iniquidade.
esquecem-se do seu Senhor, que operara maravilha no passado e naquele presente atual, e operaria no futuro e até a consumação dos séculos. E se levanta Jeremias. Jeremias é igual o Micaías, né? Aleluia. Quando Jeremias profetizava, todo mundo ficava já apreensivo, porque Deus usava Jeremias desta forma. Jeremias anuncia o cativeiro em Babilônia. 70 anos de prisão. Jeremias profetiza. E ali o povo já fica desesperado, mas ele estava fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Eles caíram na apostasia, apostataram-se da fé, abandonaram a fé no grande Yahvé, no Senhor Javé, no grande todo-poderoso Jeová Deus. Eles abandonaram a Torá, abandonaram os mandamentos, os estatutos, e foram aproveitar o melhor das suas vidas, o melhor das suas prosperidades, mas isso sem Deus. E ali começou o cativeiro virar, já que eles não chamam a presença de Deus para si, já estavam se achando autossuficientes sem Deus, não precisava mais de Deus para os seus propósitos. Eles retiraram Deus da vida deles, naquele momento. E Deus tem um carinho especial pelo povo de Israel, assim como tem para conosco a igreja do século 21, a igreja do século I e até a igreja do século 21. Deus tem um carinho por nós. Por isso que muitas das vezes Deus nos coloca numa provação, Deus nos coloca no deserto árido, Deus nos coloca na região e vale da sombra da morte, a fim de que nós venhamos nos arrependermos, abandonarmos a apostasia e voltarmos à fé verdadeira. A fé que nos leva a vigiar, a nos santificar, a nos separar das coisas mundanas, das coisas pecaminosas, das coisas errôneas, da roda dos escarnecedores. Como diz lá em Salmo, número 1, ou capítulo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. Irmãos, a oração, o clamor, o temor ao Senhor, a obediência aos seus mandamentos, seus estatutos, a separação das coisas pecaminosas, profanas deste mundo, só trazem benefícios para nós. Se nós não fizermos nada disso, se toda a humanidade se voltar contra Deus, ele continua sendo Deus. A única coisa que ele quer é salvar nossas almas. A única coisa que ele quer é tirar nossos parentes das garras do pecado, da iniquidade. Quantas pessoas, quantos parentes nossos estão sendo castigados pelas bebidas alcoólicas, pelas drogas narcóticas, pelas drogas lícitas. Quantas pessoas têm sido castigadas pela criminalidade, pela marginalidade. Quantos amigos, quantos conhecidos têm sido castigados porque não conhecem o Senhor. E porque não fazem questão de conhecê-lo, de clamar, de chamar por ele. E aqui Jeremias, livro de lamentações, é tristeza, é choro. Jeremias com certeza não queria estar trazendo essa profecia para o seu povo. Jeremias gostaria de estar trazendo uma profecia de paz, de bênçãos, de prosperidade, de presença do Senhor. Mas ele deixa um alento para eles. Nós acabamos de ler, versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca, se ater, se entrelaçar, se comunicar, ter comunhão, ter convívio com o Senhor. O Senhor é bom para os que fazem isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia nos diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus. É necessário ter fé, que opera sinais, maravilhas e prodígios em prol do seu povo. No nosso caso, em prol da sua igreja, a noiva do Senhor. Aquele que se aproxima de Deus, que se atém a Deus, entrelaça com Ele, que tem comunhão com Ele, que tem amizade, intimidade com Ele. Precisa orar, precisa buscar a sua presença. Como nós buscamos a presença do Senhor? Como já foi falado, se abstendo, saindo de toda aparência do mal, mundanismo, modernismo, prostituição, bebidas alcoólicas, drogas narcóticas, cigarro, adultérios, promiscuidade, tudo que não provém de Deus, tudo que não agrada a Deus, roda dos escarnecedores, e se dedicando a sua vida, a sua alma, ao seu ministério, uma vida de jejum, uma vida de oração, de leitura bíblica, de entendimento bíblico. Isso é buscar a presença do Senhor. Uma vida de vigilância. Não é que nós vamos parar de trabalhar, não é que nós vamos deixar de fazer uma viagem, um passeio com a família, nada disso. Isso tudo faz parte do Evangelho, faz parte da alegria da salvação. Em Eclesiastes, o homem mais sábio do planeta, ele nos deixou escrito: se o homem viver muitos dias e em todos eles se alegrar, deve se lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Então, se nós vivermos muitos dias, nós vamos nos alegrar, temos motivos para se alegrar. Mas a alegria, a felicidade, a prosperidade, isso tudo faz parte da vida cristã. A alegria é um dos frutos do Divino Espírito Santo. Paz é um dos frutos do Divino Espírito Santo. Então, no dia que você estiver na sua felicidade, na sua prosperidade, na sua paz, se alegra com a sua família. Faça aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de ir para uma churrascaria, eu gosto de ir para o restaurante, eu gosto de ir para o cinema, eu gosto de passear no shopping, eu gosto de gastar. No dia da prosperidade, se alegra, folga. Porque quando vier a adversidade, você não vai ter do que reclamar. Porque no dia da prosperidade você aproveitou, mas também você não abandonou a Deus. Porque são 7 dias por semana e 24 horas por dia. Você pode ir à praia com a sua família, pode ir para a piscina com a sua família. Você não pode se corromper nesses lugares. É só isso. Manter sua postura, manter sua fé. Você pode se divertir com a sua família. O dia tem 24 horas. Eclesiastes, do mesmo Salomão, rei Salomão, filho de Davi, capítulo 3, ele deixou escrito que existe ou há tempo para todas as coisas, todos os propósitos. Em 24 horas, você pode acordar, se alimentar bem, fazer uma boa caminhada. Graças a Deus, no meu caso aqui, eu moro de carro, eu moro a 10 minutos da praia. Se eu for de ônibus, 15 minutos, ou de van, 20 minutos, eu ainda nem pago passagem de van. Ô, glória, Deus é bom, né? Eu posso ir lá fazer uma caminhada, beber uma água de coco, dar um mergulho e vir para casa, coisa que eu faço cotidianamente. Vira e mexe, eu faço isso. Não é pecado, não é iniquidade. Não é iniquidade eu ir lá na praia, chegar e pedir uma porção de peixe, uma Coca-Cola estupidamente gelada, ou um refrigerante que você quiser, ou água de coco, ou suco. Eu não posso ficar, que isso? Caramba, que isso, terra? Meu Deus, que isso? E eu nem vejo isso, irmãos. Quando eu entro na água do mar, aí eu começo a orar, falo até em mistérios com Deus. Porque é uma grandeza, eu reconheço o poder de Deus dentro do mar. Quando eu estou ali nadando, boiando, eu sinto a presença de Deus, porque foi Deus quem criou. Existe a sensualidade, existe. Mas você tem que pedir a Deus para limpar os teus olhos da sensualidade. Não enxergar a sensualidade. Enxerga a natureza, a beleza que Deus fez. Como Deus fez o mar. Tanta água, tantos peixes. Amém, irmãos? Então uma vida de oração, uma vida de súplica, uma vida de buscar o Senhor te leva a esses paraísos, te leva ao ápice da felicidade, te leva ao ápice da vida espiritual, da vida sentimental, da vida financeira.
da vida psicológica. A vigilância, o jejum, a oração, a leitura bíblica, a evangelização, a busca ao Senhor te leva aos prazeres lícitos desta vida, te leva a ter uma vida plena, uma vida de felicidades. Ainda que Deus te coloque no deserto, ainda que Deus te coloque diante do mar, e do lado morro, do outro lado morro, atrás dos teus inimigos. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos e faz com que o mar se abra diante de ti. Mas quando esse mar se abrir, quando os teus inimigos foram manietados, se você cair na apostasia, no comodismo, desfrutar demasiadamente das bênçãos que Deus te deu e se esquecer do Senhor, pode ser que aconteça igual aconteceu com nossos irmãos da época de Jeremias, de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, de Isaías, de Ezequiel, que caíram nas mãos do rei de Babilônia e foram escravizados durante 70 anos. E Jeremias pregando para eles. Daniel mesmo sendo escravo depois de ser príncipe, mesmo sendo escravo depois de ser nobre, continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E quando foi para desvendar, para revelar, para interpretar o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido, com o que iria acontecer no final dos tempos, ele chamou Mesaque, Sadraque e Abednego para que viessem orar juntamente com ele, a fim de que o Deus dos céus o revelasse o profundo, oculto e escondido. O segredo é a oração. Mas hoje você ora, hoje você está no aperto, ou eu, podemos ser que estamos no deserto, no vale da sombra da morte, enfermidades, desemprego, tristeza na alma, angústia, solidão, complexo de inferioridade, vários problemas atingindo nossa mente, nosso dia, nosso cotidiano. E ali a gente ora, a gente jejua, a gente sobe monte, nós vamos para a igreja todos os dias, nós já acordamos e dormimos orando. E Deus ouve nossas orações, e naquele dia, naquele momento que Deus marcou, Ele nos retira do vale da sombra da morte, do opróbrio, do filipêndio, da vergonha, da afronta. E ali passa um tempo, a gente continua no mesmo ritmo. Aí vai diminuindo. Orava 3 vezes por dia, eu vou orar só 2, agora eu tô na bênção, né? Poxa, Senhor, sofri pra caramba, Deus. Sofri muito. Aí passa a orar 2 vezes por dia, depois uma. Vou jejuar uma vez só por semana, né, filho? Poxa, passei na prova, né? Passei na prova. Pô, fiquei sem um pão pra comer. Pô, gostava de comer 3 pães, tinha que comer um porque tinha o resto da família. Poxa, gostava de comer 2, 3 bifes. Comecei a comer bife voador, que é chamado de ovo. As coisas diminuíram, não faltaram, mas foi bem escasso. Agora, Senhor, pô, vou dar um tempinho no jejum, vou dar um pouquinho na oração. Pô, eu tava na igreja todo dia. Agora eu vou só aos domingos, Senhor. Pô, preciso recuperar, porque eu paguei o preço. Realmente a gente paga um preço. A gente tem que desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas não podemos nos esquecer que o poder, a honra e a glória pertencem a Ele. No livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sede firmes e constantes, depois que você estiver na bênção, depois que você estiver na prosperidade, a sua saúde restaurada, a saúde da sua família restaurada. Continue buscando ao Senhor com a mesma intensidade. O dia tem 24 horas. Acorda mais cedo, ora. Hoje eu tô na bênção, Deus me prosperou, vou num restaurante. Vou gastar R$1.000, gasta 2. Mas quando voltar, não esqueça de orar. Tem culto na sua igreja, na sua congregação. Os cultos não são de segunda a segunda. E os cultos não duram 6, 7 horas. São apenas 2 horas.
Tem culto, vai lá adorar a Deus, dê o seu máximo. Glorifique, exalte. Existe um exército nos céus que dizem santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao Senhor seja dado honras e glórias, ações de graças, louvores, adorações. E nós somos o exército da terra que temos que glorificar, exaltar, engrandecer, reconhecer o poderio, a glória e a unção do Senhor. Na saúde, na doença, na prosperidade e na escassez. Na vida e na morte. E aqui Jeremias diz para eles: bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele, para a alma que o busca. A alma, Jesus quer salvar a nossa alma. Veja bem, se uma pessoa morrer na sua frente, o corpo, ele vai cair, não vai se movimentar nunca mais, vai ficar gelado, congelado. Porque a alma saiu daquele corpo. O Espírito que deu a vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem do céu, do pó da terra. As pessoas ilustram que fez um boneco do pó da terra. E soprou. Quem sopra, sopra de dentro. Deus é Espírito. Deus soprou o Espírito e o homem foi feito alma vivente. O homem é um ser triuno, tricotomia. Corpo, alma e Espírito. Quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra. Porque da terra veio, para a terra volta. Né? Corpo, os ossos. E o Espírito torna para Deus que o deu. E a alma do ser humano vai para o julgamento segundo as suas obras. Se ele viveu a vida toda no pecado, na iniquidade, na criminalidade, na marginalidade, nas drogas, na prostituição, na incredulidade. Pensar em Deus não é, ah, Deus, obrigado por mais um dia. Isso não é uma oração, irmãos. Ah, Deus, obrigado pelo prato de comida. Isso não é uma oração. Me perdoe. Se você, é bom que você ainda faça isso, mas não é o suficiente. No livro Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. E se você não creu, não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu não posso garantir a você, nem mentir para você dizendo que você vai para o céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Morreu, se matou, matou o próximo, colocou o camarada na vacilação para morrer. Ah, não, ele foi para o céu. Também não posso falar que foi para o inferno, mas a Bíblia nos dá respaldo. Por isso que o Jeremias está dizendo aqui, ó, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Porque é da alma, aqui dentro da alma, que saem nossos sentimentos, nossos pensamentos, as faculdades da vida. A alma manda para o cérebro, que o cérebro reproduz e repassa. A minha alma está cheia de Deus. A boca fala que o coração está cheio. Quando a Bíblia chama coração, é a nossa alma. Porque o coração só serve para pulsionar sangue nas artérias, mandar sangue para o seu corpo. Esse coração aqui só serve para mandar sangue para o corpo, distribuir o sangue. Quando a Bíblia fala de coração, no sentido de existir, de sentir, de pensamentos, de sentimentos, fala da alma. A boca fala que a alma está cheia. Hoje a minha alma, graças a Deus, está cheia da palavra de Deus. Está cheia da presença de Deus. Eu quero até fazer um vídeo curto. Eu já estou chegando aos 24 minutos. Vou chegar pelo menos até meia hora. Porque a minha alma está cheia do Senhor. Provérbios, a Bíblia nos diz, capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as saídas da vida, ou seja, a tua alma. Guarda a tua alma. Não deixa o ódio, o rancor, a mágoa, a prostituição, o adultério, as bebidas alcoólicas, palavras torpes, que são palavras indecentes, que são conhecidas como palavrões. Não deixe isso ficar guardado na sua alma, joga fora. Rancor, mágoa, tristeza, coisas passadas, complexo de inferioridade, feridas na sua alma, da sua infância, da sua adolescência. Deixa isso tudo para trás, que isso atrapalha a tua vida. Libera a tua alma.
para que o Espírito Santo possa entrar, te dar paz, te dar alegria da salvação. É isso que Deus quer. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca, para o coração que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pô, tu tá falando para eu orar e a Bíblia tá mandando eu aguardar em silêncio? Não tô entendendo. Aguardar em silêncio não é aguardar sem murmurar, sem reclamar. Poxa Deus, eu fui no culto e na pregação falou que ia acontecer isso e isso. O irmão me entregou uma profecia e falou que ia acontecer isso e até agora nada. Senhor, tu não falou na boca do profeta. Eu não vou mais crer na Bíblia. Negativo. Aguardar em silêncio é continuar orando e esperando a promessa se concretizar. As promessas bíblicas, elas não falham, irmãos. Provérbios capítulo 10, versículo 22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Creia nas promessas bíblicas. Creia em toda a Bíblia Sagrada. Existe o dom de profecia? Existe o dom de profecia. Existe o dom de interpretar línguas estranhas? Existe o dom de interpretar as línguas estranhas. Existe o dom de revelação. Revelação do Espírito Santo existe. Existe o dom da palavra? Existe. Mas a Bíblia é a maior profecia de todas. Por isso que nós damos ênfase à Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou aqui apregoando com ela na mão e citando os versículos, os versos que estão contidos nela, que nos levarão à vida eterna, nos levarão à salvação, à paz nesse mundo, a paz de espírito, a prosperidade, a felicidade. E quando, meu irmão, mas poxa, eu sou crente há 30 anos, sou atribulado. Eu sou crente há 10 anos, atribulado. Eu sou crente há 7 anos, não consigo essa paz que você está falando. Respira. Deleta tudo que aconteceu no passado e se refaça novamente na presença do Senhor. No Salmo 16, versículo 11, a Bíblia nos diz que na presença do Senhor existe abundância de alegria. No Salmo 27, versículo 14, espera, pois, no Senhor e anima-te. Espera, pois, no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 29, põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Sabe por quê? Deus já tinha decretado que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro babilônico, sendo escravizados por causa dos seus pecados, por causa da apostasia, por causa do abandono da fé em Deus, em Javé, em Yavé. No Jeová Jireh, no Jeová Nissi, no Jeová Rafá, no Senhor Deus Todo-Poderoso. São títulos que Deus dá, porque o Senhor, ele é tão poderoso que só Deus, só essas 4 letras não pode determinar quem ele é, porque ele é infinito. Então existem títulos: Jeová Jireh, o Deus da providência; Jeová Rafá, Deus da cura; Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira; El Shaddai, Jeová é El Shaddai, Todo-Poderoso. Amém, amados? Então está muito além disso. Então vamos orar, vamos clamar a presença do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Veja aqui, irmãos, que o salmista Davi falou no Salmo número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor. Deus se inclinou para Davi. Do seu trono, da sua majestade, de poder, de glória, de autoridade, ele se inclinou ao ouvir a oração do rei Davi. E ele também se inclinará a ouvir a tua oração, a minha oração. Quando nós rasgarmos nossos corações para o Senhor, ele se inclinará para nós, ele ouvirá as nossas orações e ele há de responder as nossas orações. Ele é o Todo-Poderoso, ele espera ansiosamente que nós acordemos e iremos orar a Ele. Ele espera, Ele aguarda isso. Depois, na hora do almoço, que a gente ore, ou depois do almoço. Na hora de dormir, antes de dormir, ou pela madrugada, Ele espera que a gente ore. Ele quer conversar conosco.
Ele quer um diálogo, ele quer intimidade, ele quer amizade, ele quer comunhão. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer conversar contigo e comigo. Eu preciso também, graças a Deus, há uma hora atrás eu fiz uma oração abençoada, felicíssimo. Felicíssimo com essa oração. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, ele já vinha profetizando aqui a ruína de Israel, mas Deus queria dar uma esperança para Israel. Saia da apostasia, Israel. Volte a orar a mim, volte a buscar a minha presença. Volte para o seu Deus, o seu amigo que jamais falhará com você. O seu Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Criador dos céus e da terra. Jeremias capítulo 29, versículo 7, diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Procure a paz dentro da Babilônia. Vocês sendo escravizados, orem que eu darei paz a vocês. E orai por ela ao Senhor. Orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente. Não era o caso de Jeremias. Isso Jeremias está exortando o povo. Que o povo fica atrás de profeta, irmãos. Profeta. Naquela igreja lá tem um profeta. Naquela outra igreja lá tem um profeta. Tem um irmão. Olha o que as pessoas dizem. Tem um irmão que revela o profundo, oculto e escondido. Existem revelações profundas, ocultas e escondidas. Deus revela os segredos dos nossos corações. O dom de revelação é justamente isso. É um sinal que Deus existe. E Ele revela aquilo que está dentro dos nossos corações, justamente para nós não ficarmos naquela: pô, o irmão falou porque me conhece. Ele mora no mesmo bairro que eu, mora no mesmo condomínio que eu, mora na mesma rua do que eu. Então é fácil ele profetizar. Daí não, aí Deus fala o profundo, oculto, escondido. Mas Deus fala quando Ele quiser e como Ele quiser. Você não precisa ir atrás disso. Você precisa orar, buscar a presença do Senhor e Ele falará ao teu coração. Usando um profeta ou usando você mesmo, falando diretamente com você e comigo, por intermédio de sonhos, de revelação, a sua voz doce e suave no ouvido. Glória a Deus. Não precisa estar correndo atrás de profeta. O maior profeta está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo. E não é o profeta que revela, é o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo que revela ao profeta. O dom é do Divino Espírito Santo, que empresta ou nos dá para fazermos a sua obra e ganhar almas para o reino. Então não é o irmão que revela. O Espírito Santo de Deus usa o irmão nas visões e revelações. Mas se começar a idolatria pelo irmão, Deus não revela mais. Até tira o irmão de cidade. Porque a honra e a glória pertencem ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei eu, diz o Senhor. Porque certamente, Jeremias 29, 10. Porque certamente, diz o Senhor, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. E serei achado de vós. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profeta na Babilônia. Então, irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, essas promessas se cumprem. O Senhor sabe o pensamento que Ele pensa sobre nós. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem,
São essas coisas que estão preparadas para nós. Nós só precisamos orar, buscar a presença do Senhor e não esmorecermos, não cairmos na apostasia, no abandono da fé. Nós precisamos disso, irmãos. Clamar sempre, orar sem cessar. Amém? Nesse momento quero fazer uma oração com os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos, para entregar cada irmão, cada pessoa, cristã, católica, espírita, qualquer crédulo religioso que vai ver este vídeo, vai ouvir esta pregação, que o Senhor possa trazer alegria, paz, felicidade, cura da alma, cura do corpo, revestimento do espírito, para que essa pessoa alcance a plenitude do teu poder, da tua glória, a tua graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos o teu favor, mas o Senhor é bom e galardoador daqueles que te buscam. Quando a palavra de Deus diz bom e galardoador, o Senhor recompensa todos que te buscam. É necessário crer que o Senhor existe. É necessário crer que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Abençoa a minha vida, meu lar, minha família, e abençoa os lares que eu hei de entrar por internet dessa pregação desta palavra, dessa mensagem que veio do teu coração para o meu coração. E eu sei que foi o Divino Espírito Santo que me usou pela sua infinita misericórdia para falar com esse irmão e para falar comigo mesmo, para eu cada dia mais orar mais, buscar mais, me separar mais, me preparar mais para o ministério da pregação, da oração, ganhar almas para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Abençoa o nosso país. A tua palavra nos diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus dessa nação. O Senhor é o Deus do Brasil. Cada rua daqui onde eu moro são 6, 7 igrejas. As pessoas creem demais no Senhor, Deus Todo-Poderoso. As pessoas creem demais no Senhor Altíssimo. Então, não tem coronavírus que abale o nosso país, não tem desemprego, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor Jeová Rafa, o Deus da cura. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa alma, tira a depressão, tira essa alma das trevas, das densas trevas que o diabo quer escravizar, colocando desejo de suicídio, desejo de se afogar nas bebidas alcoólicas, nas drogas narcóticas, nos jogos, na prostituição, no pecado, na impureza, na iniquidade, a fim de preencher o vazio que tem dentro dessa alma, meu Deus. Isso não vai preencher, isso só vai prender mais essa alma, só vai trazer mais maldição para esta alma. Então, meu Pai, cura, salva, liberta e leva para o céu. Muito obrigado, Deus. Uma boa tarde, uma semana de paz, de bênçãos, de realizações, de vitórias, de alegria, de felicidade, de alegria da salvação. Uma semana de conversão para você, para mim, para os meus parentes, para os teus parentes. Uma semana de graça e de paz, de muita saúde e prosperidade para você e para a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Presbítero Márcio Veiga. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glórias ao Eterno.